Mais uma vez, irmãos, graça e paz. Pai, nós concordamos com todas as orações que já foram realizadas por cada um dos seus filhos. Antes mesmo deles chegarem até aqui, todos que oraram pelo caminho, ao se despertarem, eu creio que todas as orações, elas foram direcionadas pelo Senhor. Todas as orações que foram realizadas segundo a Tua palavra foram acolhidas pelo coração do Senhor. Nós cremos que o Senhor tem nos governado, tem nos direcionado. Nós cremos na Tua palavra que é viva e eficaz. Nós cremos na Tua palavra, pois ela é a verdade. Nós cremos no Teu Santo Espírito, que nos conduz a respeito de todas as coisas, que nos capacita a respeito de todas as coisas, que nos guia a respeito de todas as coisas. Nós cremos porque foi o Senhor que nos afirmou que nós não ficaríamos órfãos, mas o Senhor deixaria o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito de poder, de graça, que nos conduz a respeito de todas as coisas. Por isso, ó Deus, nós leremos a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito nos direcione, nos capacite e fale conosco, a cada um de nós, para a glória do Teu santo nome. Amém? Amada igreja, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 4, a partir do verso de número 35 até o 41. Quanto mais lemos a palavra, mais aprendemos. Quanto mais lemos, mais recebemos do Senhor. Quanto mais lemos, mais somos fortalecidos. Quanto mais lemos, nós cremos. Quanto mais lemos, somos revigorados. Quanto mais lemos, somos restaurados. Quanto mais lemos, somos santificados. Quanto mais lemos, recebemos do próprio Deus. Graças a Deus pela Tua palavra, Senhor. Que ela seja poderosa, como sempre foi, para com todos quanto a receberam e creram, como palavra da verdade. E é assim que nós leremos a palavra do Senhor. E diz assim o texto: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, a levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Provavelmente muitos de nós já lemos esse texto inúmeras vezes. Muitos de nós, talvez, estamos pensando: será que temos algo mais a aprender além do que já aprendemos todas as outras vezes que lemos esse texto? E se não me falha a memória, nós estamos vindo numa sequência, numa caminhada onde o foco é a oração. E de repente esse texto, até o presente momento, eu ainda não enxerguei, eu ainda não vi aonde a oração entra e ao mesmo tempo
se nós não estamos agora mudando de assunto. Não, nós não estamos mudando de assunto. Aqui nós temos um relato bíblico, escrito por um discípulo, por um apóstolo de Jesus Cristo, e que eles passam por grandes apuros, e ele, naquele instante, assim, não somente ele, mas todos quanto estavam com eles no barco, eles se desesperam e precisam recorrer a Jesus. E eles falam com Jesus. Nós não temos o Cristo encarnado aqui entre nós, mas nós somos morada do Deus invisível, daquele que um dia encarnou. Mas ele morreu e ressuscitou. E ele não vive em templos feitos por mãos de homens, mas ele vive em nós. E o Senhor, que vive em nós, nos ensinou na sua palavra que nós devemos orar. Ele nos deu essa ordem, orar sem cessar. E ele está sempre nos estimulando a orar, a pedir, a buscar, a bater. E essa foi uma necessidade que os obrigaram a fazer exatamente isso. E talvez muitos de nós estamos vivendo algo parecido a este relato. A Bíblia diz que naquele dia, que dia é este? Depois de muito trabalho ministerial, ele havia abençoado a uma multidão, ele havia ensinado a uma multidão, ele havia ensinado aos seus discípulos, porque eu não sei a sua Bíblia, mas a minha, com as páginas abertas, eu consigo visualizar que neste capítulo existem diversas parábolas, e essas parábolas elas são ensinadas às pessoas, e ele está ali ministrando sobre a vida das pessoas durante muito tempo, até que no texto que antecede a este texto, do verso 33 ao 34, fala por que Jesus falou por parábolas, e ele agora está ensinando aos seus discípulos, além da multidão. Então ele estava trabalhando arduamente no ensino da palavra. E depois de ter trabalhado muito, nós temos aqui muitos professores, depois de ter muito trabalhado, ele precisa de descanso. E ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele diz: atravessemos para o outro lado. Atravessemos para o outro lado. E ele aproveita aquele momento onde ele confia aquela obra nas mãos dos discípulos, porque eles iriam conduzir o barco, eles iam conduzir todo o trabalho da viagem, e ele aproveita para descansar. Porque ali ele é um homem. Ele é o Deus encarnado, ele é um homem. E ele vai descansar, e diz a Bíblia que ele dorme. Ele não só se aquieta de forma onde ele se mantém acordado. A Bíblia diz que ele dorme e dorme bem. Por que eu sei que ele dorme bem? Porque nesse apuro, onde o barco é açoitado, é violentamente açoitado, ele continua dormindo. E diz a Bíblia que o barco estava se enchendo de água, a ponto de afundar, e ele continua dormindo. Então ele dorme bem. E muito bem. Até que depois que o desespero toma conta. E aqueles que pensavam que tinham controle da situação, se deram conta que aquela situação não tinha o menor controle da parte deles. Eles precisam recorrer ao Deus vivo. Interessante alguns pontos aqui. Vejamos. Primeiro, nós sabemos que quando estamos vivendo ou fazendo algo completamente fora da vontade de Deus, de forma consciente ou inconsciente, lutas virão. É necessário nós termos essa consciência. Nós podemos ter como modelo o que acontece com um profeta de Deus que vai parar na boca do peixe. E Deus providencia uma tempestade,
com algumas semelhanças a este fato, mas com um propósito diferente, de corrigir a rota de um profeta que estava fugindo de uma ordem de Deus. E até que Deus o direciona. Isso nós conhecemos bem essa história. Agora, nesta outra, diferente da primeira exemplificada, os discípulos estavam no centro da vontade de Deus. Porque a ordem de Deus foi: atravessa para o outro lado. E eles fizeram isso cabalmente. E veio sobre eles uma tempestade. Isso significa que tempestades virão, problemas virão, provações virão, tribulações virão sobre a nossa vida, independente de nós estarmos ou não debaixo da vontade de Deus. Agora, faz toda a diferença nós estarmos debaixo da vontade de Deus em todo o tempo. Jesus estava neste barco. Deus está no negócio. Deus está no meu negócio, Deus está na minha vida, Deus está no ministério. E ainda assim veio uma tempestade. E dentro desse barco estavam homens muito bem preparados para esta situação. Nós tínhamos Pedro, pescador, nós tínhamos Tiago, nós tínhamos João, nós tínhamos André. Todos eles conheciam o lugar, conheciam de barco, conheciam bem da situação. E às vezes nós temos um conhecimento intelectual a respeito das coisas pelo qual estamos fazendo, inclusive pelo que vamos passar, mas parece que a coisa foge do nosso controle. Às vezes nós temos todo um diagnóstico, nós temos todo um plano de tratamento, mas parece que aquilo que estava previsto, aquilo que era possível, os recursos que estavam disponíveis, fogem do nosso controle. Parece que fizemos absolutamente tudo certo, mas algo fugiu do controle. Algo que veio, que você inclusive se preparou, porque essa tempestade de vento, eu acredito que eles perceberam que algo estava para acontecer. É como uma chuva, nós sabemos quando a chuva vem. O tempo fecha, o vento se fortalece, nós temos sinais. Claro que em algumas situações não tem nenhum sinal, como de repente um acidente. A vida estava correndo com tranquilidade, mas de repente um acidente de percurso. Às vezes vem com um fato isolado, às vezes vem como um fato na vida de alguém muito próximo que vai espirrar em nós, mas às vezes vem de uma só vez. Foi assim na vida de Jó. Jó, um homem piedoso, um homem segundo o coração de Deus, um homem justo, um pai exemplar, perdeu os 10 filhos de uma só vez. Um homem correto com todas as coisas, perdeu todos os seus bens. O homem mais próspero da terra na sua época. Se não bastasse, os seus amigos o visitaram. A princípio tudo bem, mas nessa visita começaram a acusá-lo a respeito de tudo quanto ele não tinha feito e das coisas mais pesadas, para tentar entenderem aquele mal que veio sobre ele. E se não bastasse, a sua mulher, em vez de encorajá-lo, traz a seguinte palavra: ainda te conservas íntegro diante de Deus? Ainda te conservas íntegro diante de Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó, diante daquela situação, começa a colocar todas as coisas diante de Deus. Coloca o seu interior para fora e começa a questionar o Senhor a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo, tentando entender o que Deus queria com aquilo. Nós
muitas vezes queremos entender tudo quanto acontece conosco. Nós fazemos um esforço enorme. Às vezes esse esforço de tentar entender é superior ao esforço de confiar em Deus. E nós vamos colocando todas as nossas fichas, forças e energias para tentar entender o que está acontecendo, para tentar pegar o controle ou ter o controle da situação. E Deus não permite que Jó tenha o controle da situação. E depois de botar para fora tudo aquilo, depois de ter uma vida onde não só a sua esperança parecia ir embora, mas a sua saúde já tinha ido embora. Ele estava apodrecido fisicamente. E aí o Senhor começa a ministrar o seu coração. Falar de verdades absolutas. Falar de verdades eternas. E aí o coração de Jó se enche de fé, de esperança. E ele diz: agora sei que o meu Redentor vive. Agora sei. Eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aqueles homens neste barco com Jesus, eles começam a apavorar e ficarem apavorados com a situação e o barco enchendo de água. Tento imaginar, porque aqui na descrição diz que outros barcos o seguiam. Eu não sei se eles passavam pelos mesmos apuros. Mas, ao mesmo tempo, o texto não diz, é uma especulação mental minha, mas creio que ela é pertinente, que muitos deles puderam pensar assim: poxa vida, nós, discípulos de Jesus, acabamos de ensiná-los a respeito de fé, vida eterna, esperança em Cristo Jesus, e é justamente o nosso barco que vai à deriva com Jesus dentro. Como é que vai ficar o nosso testemunho? E você já deve ter passado por isso. Você fala de Jesus para a sua família, você fala de Jesus para os seus vizinhos, você fala de Jesus para os seus amigos de trabalho, você fala de Jesus para as pessoas e o seu barco está à deriva. E você diz para as pessoas: tenham fé, crê em Jesus. E o Jesus está no seu barco e é o seu barco que está afundando. Não se desespere, é você que está se desesperando. Não se atemorize. Ainda bem que meus vizinhos não me vêem de noite. Ainda bem que não vivemos um Big Brother gospel. Porque senão eles iam ver as minhas aflições. E aí eles vão até Jesus. E Jesus estava dormindo. E aí eles despertam Jesus. Agora ouçam as palavras dos seus discípulos ao despertarem Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, não te importa que pereçamos? Verso 38. Queridos, é uma maneira de orar? É assim que se ora? É assim que nós aprendemos a orar? É assim que nós aprendemos a respeito de fé e de esperança? Antes de receber aqui o microfone e a palavra, nós estamos louvando, e nós estamos louvando: acredito sim, que Ele vai fazer o impossível acontecer. Nós cantamos da boca para fora, ou nós temos essa convicção? Nós estamos convictos disso? Que nós realmente acreditamos? Acreditamos sim que Ele vai fazer o impossível? Porque aqui deixou de ser possível. Porque o que era possível, os discípulos fizeram. O que era possível, aqueles que entendiam haviam feito. O que era possível havia se esgotado.
Agora, eles acreditavam, sim, que Deus faria o impossível. Você acredita que Deus fará o impossível por você? E ele despertando, olha só, repreendeu o vento. Interessante, né? Que ele não repreende os discípulos, ele repreende o vento. Ele podia ter dado uma lambada nos discípulos, sim ou não? Ele podia ter dado uma lambada, ou então ter dado uma ordem para todos eles ficarem na beira do bairro e ter jogado todos eles na água. E depois de assistindo, cada um deles se afogar, ter dado a ordem. Agora, flutue. Ele tinha poder para isso. Ele tinha poder, mas a pergunta é, o que eles iriam aprender com isso? Eles seriam tratados como filhos mimados. E aqui Deus queria fortalecê-los e amadurecê-los. Quando somos provados, é porque precisamos nos amadurecer no Senhor. Quando somos provados, precisamos ser tratados pelo Senhor. Quando somos provados, o Senhor está forjando em nós o caráter dele. Um caráter inabalável. Uma fé inabalável. Era isso que o Senhor estava ensinando para eles. Porque com Pedro, dentro de uma outra necessidade, Pedro precisou provar do milagre e ele andou sobre as águas e quando ele tirou os olhos do Senhor, ele afundou e o Senhor teve que salvá-lo. Ali era outro ensinamento. E quando Jesus estava sendo tentado, ele diz para Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Você não sabe disso? Você não sabe disso? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te. Ele foi muito direto e objetivo. Mar, acalma-te. Emudece. Só diz isso quem tem autoridade. Só diz isso quem tem todo o poder. Você já esteve em um lugar onde havia um cachorro completamente fora do controle? Onde tudo estava fora do controle, mas de repente entra uma pessoa e diz, senta, cala. Assim, estamos salvos. Foi o que Jesus fez com o vento. Emudete. Fica no seu lugar. Emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E aí a lição havia sido dada. E os discípulos então lhes disse, por que sois assim tímidos? Por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Não entendi. Por que vocês não têm fé? Não entendi. Alguém pode me dizer, por favor? Já pensaram quantas oportunidades nós perdemos na vida? Fazendo a vontade de Deus, sabendo que Jesus está no nosso barco, e nós não temos uma atitude de fé. E quando não temos essa atitude é porque fomos tomados pelo medo, e Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Eles estavam completamente desequilibrados. Eles estavam completamente vazios da certeza do amor de Deus pela vida deles. Porque vejamos, mestre, não te importa que pereçamos? Eles esqueceram do que Jesus fez por eles. Aí talvez você diga, mas pera lá, mas Jesus não havia sido crucificado? Meu irmão, minha irmã, Jesus saiu do seu trono de glória e veio morar neste mundo que jaz o maligno. Ele não fez nada por nós? Ou por eles? O Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, na sua glória,
com os anjos 24 horas dizendo: Santo, 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 Santo é o teu nome, servindo o Senhor a respeito de tudo quanto lhe apraz. Vem para este lugar completamente podre, governado por Satanás e seus demônios, com a sua criação perdida. Ele sai de lá, vem até aqui para nos resgatar, e não fez nada, a ponto dos discípulos dizerem: não te importa que pereçamos? Será que em alguma instância, ou pensamos, ou verbalizamos isso em nossas orações? Ou perdemos o foco, ou o entendimento do que o Senhor fez por nós? Porque quando nós perdemos esse entendimento, nós agimos igual ou pior a esses discípulos de Jesus. Agimos de forma desesperada e falamos coisas loucas. Loucas. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Talvez você responda prontamente: olha, eu aprendi na escola bíblica dominical que Jesus nasceu de Maria, por semente do Espírito de Deus, cresceu como homem e uma criança saudável, cheio de graça, cheio do conhecimento, que foi obediente aos seus pais, às leis, e ele foi obediente a Deus, e foi obediente até a morte de cruz. E esse Jesus, ele depois que morreu, ele venceu a morte, e ele ressuscitou, e depois de ter ressuscitado, ele ficou 40 dias preparando 12 homens e mais alguns outros, e ele foi assunto aos céus, e ele nos prometeu que voltará. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Mas você entendeu essa história, você memorizou essa história. Mas eu quero saber, e o texto precisa saber de cada um de nós, quem é Jesus para você. Para você. Quem é Jesus? Para você caminhar firme, é necessário que você não só tenha informações a respeito da pessoa de Jesus, mas que você tenha uma experiência pessoal com Jesus diária. Uma experiência diária. Para que a sua porção de fé, ela esteja sempre cheia e forte. Quem é Jesus para você? Jesus para mim é aquele que me salvou da perdição. Jesus para mim é aquele que renunciou todas as coisas, que abriu mão a ponto de se humilhar em forma de homem e pagar o preço que eu não posso pagar. Que abriu mão da sua reputação e que foi caluniado, foi julgado injustamente, não tendo ele culpa alguma. Foi ele açoitado severamente e que calado ele percorreu as ruas nu, não se envergonhou de estar nu e açoitado para salvar a mim e a você. Ele foi colocado em um madeiro, sangrava.
As pessoas, a multidão, ensandecida, xingavam e humilhavam, zombavam, e ele, enquanto via e ouvia tudo aquilo, ele orava ao Pai, pedindo que o Pai os perdoasse, pois eles não sabiam o que faziam. E Satanás e seus demônios, acreditando que aquilo seria a sua vitória, que seria o fim do Deus vivo, ele caminhava convicto, sereno, como o Cristo glorioso caminhou sereno e tranquilo ao seu trono de glória. Ele caminhava para a cruz para triunfar sobre os seus inimigos, expondo a vergonha, desfazendo todo o mal, todo título de dívida que pesava sobre nós. E ali naquele madeiro ele orava e abençoava aqueles que o amaldiçoavam. E ele estava nu, de braços abertos. E havia dois homens, um de um lado, outro do outro, que estavam ali justamente. E um, mostrando-se arrependido, dirigindo-se a ele, ele o salvou, dizendo que naquele mesmo dia, quando ele fechasse os seus olhos, estaria com ele na vida eterna. Aquele homem, depois que a sua vida se foi, por obediência, sendo ele justo, tiraram dali, não tendo ele nada aqui, ele foi sepultado num lugar de honra, onde um homem muito rico lhe cedeu este lugar para ser sepultado. A Bíblia diz que Jesus no terceiro dia ressuscitou. Ele venceu a morte. E a primeira coisa que ele fez foi estar com os seus. O Senhor lhe apraz estar conosco. O Senhor, Ele deseja estar conosco. O Senhor tem prazer quando nós o procuramos. O Senhor tem prazer quando nós o buscamos, quando nós estamos com Ele e de forma desinteressada, simplesmente por amá-lo, porque Ele nos amou primeiro, com amor incondicional. Quem é este? Quem é este para você? Quando você está orando, você sabe para quem você está orando? Eu te pergunto que você talvez me diga imediatamente, para Jesus, eu sei. Mas como você o trata em suas orações? Você o tratará da forma que Jesus é para você. Nós, todas as vezes que vamos orar, nós tratamos a Deus da forma que nós pensamos que Ele é para nós. Senhor, molda-nos, ó Deus. Transforma-nos, ó Deus, no Teu mais simples e humilde servo. Estabeleça de forma definitiva, clara, ao nosso entendimento, o Teu senhorio sobre nós. Queremos o Teu governo. Queremos o Teu governo pleno, absoluto, para todas as coisas da nossa vida. Nos rendemos a Ti, pois sabemos que o Senhor é soberano e o Senhor governa todas as coisas. O Senhor não só fez todas as coisas, o Senhor governa todas as coisas, sustenta todas as coisas.
A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor... Eu quero fazer isso espontaneamente, como uma atitude de amor. E eu quero fazer isso todos os dias, e eu creio que cada um de nós aqui estamos para isso. Façamos isso. Obedecendo a palavra de Deus. Mesmo em meio a lutas, a tribulações, pois as suas tribulações, Senhor, elas produzem para nós eterno peso de glória. Ela produz para nós eterno peso de glória. E aí tem uma vírgula, acima de toda comparação, ou de tudo aquilo que é possível comparar. Obrigado, Senhor, pois Tu estás acima de todas as coisas. Nós não queremos só entender isso mentalmente, nós queremos entender isso de coração e viver isso diariamente. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, e as duas consolações do Espírito Santo de Deus, do Espírito que é santo e do Espírito que é de Deus, seja com todo o povo de Cristo, com toda a igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra, nos governando a respeito de todas as coisas, nos guiando, nos ensinando a respeito de todas as coisas, nos revestindo de poder e de unção a respeito de todas as coisas, nos capacitando para toda boa obra, para a glória do Deus vivo, até a vinda triunfal do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vão na graça e na paz do Senhor Jesus. Faz meu coração ouvir tua voz.